Você já acordou e percebeu que sua urina estava espumosa demais? Quase como espuma de sabão? Talvez tenha ignorado, pensando que era normal. Mas e se eu te disser que esse pequeno sinal pode estar gritando algo muito importante sobre seus rins? A proteinúria, a presença excessiva de proteínas na urina, afeta milhões de pessoas no mundo todo. E o mais assustador? A maioria nem sabe que tem. Os rins estão silenciosamente pedindo socorro, filtrando seu sangue 24 horas por dia. E quando algo dá errado, eles enviam sinais sutis que muitos ignoram. Mas aqui está a boa notícia. Existe uma solução surpreendentemente simples que a ciência confirmou, mas que poucos médicos mencionam nas consultas. E hoje, você vai descobrir exatamente o que fazer. Antes de revelar essa solução, você precisa entender algo fascinante sobre seus rins. Esses dois órgãos em formato de feijão, cada um do tamanho de um punho fechado, são verdadeiras máquinas de filtragem. Pense nisso. A cada minuto, seus rins filtram cerca de meio litro de sangue. Em 24 horas, isso significa que todo o seu sangue passa pelos rins aproximadamente 40 vezes. É como se você tivesse uma estação de tratamento de água funcionando dentro do seu corpo sem parar. Dentro de cada rim existem cerca de 1 milhão de estruturas microscópicas chamadas néfrons. Cada néfron contém um emaranhado de vasos sanguíneos ultrafinos, os glomérulos, que funcionam como peneiras sofisticadas. Essas peneiras são tão inteligentes que conseguem distinguir o que seu corpo precisa manter e o que precisa eliminar. As proteínas, especialmente a albumina, são moléculas grandes demais para passar por essas peneiras quando tudo está funcionando perfeitamente. É como tentar passar bolas de futebol por um coador de café. Simplesmente não cabem. Mas quando algo danifica essas peneiras microscópicas, as proteínas começam a escapar. E é aí que começa o problema. A proteinúria não aparece da noite para o dia. Ela é o resultado de uma série de eventos que acontecem silenciosamente dentro dos seus rins. E aqui está algo que vai te surpreender. A proteinúria não é apenas um sintoma. Ela é, ao mesmo tempo, causa e consequência de danos renais. Deixa eu explicar esse ciclo vicioso que poucos entendem. Quando as proteínas começam a vazar para a urina, elas não saem sozinhas. Elas arrastam consigo substâncias inflamatórias que, ironicamente, causam ainda mais danos aos rins. É como se sua própria urina se tornasse tóxica para seus rins a cada passagem. Mas tem mais. Essas proteínas que deveriam estar no seu sangue têm funções vitais. Elas transportam hormônios, combatem infecções, regulam a pressão sanguínea e mantêm o equilíbrio de fluidos no corpo. Quando você perde proteínas pela urina, seu corpo inteiro sofre as consequências. Os médicos descobriram algo alarmante. Pessoas com proteinúria têm um risco até 5 vezes maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Seus rins e seu coração estão mais conectados do que você imagina. Quando um sofre, o outro também sente. E aqui está o que realmente assusta. A proteinúria pode progredir silenciosamente por anos antes de causar sintomas óbvios. Quando você finalmente percebe o inchaço nas pernas, a fadiga extrema ou a espuma persistente na urina, os danos já podem estar avançados. Agora vamos ao que realmente importa. O que você pode fazer? Por décadas, médicos focaram em medicamentos, inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores de angiotensina, diuréticos. E sim, esses remédios têm seu lugar. Mas pesquisadores descobriram algo que mudou tudo. Em um estudo revolucionário publicado há alguns anos, cientistas observaram populações ao redor do mundo com baixíssimas taxas de proteinúria e doenças renais. O que essas pessoas tinham em comum? Não era genética, não era acesso a medicamentos caros. Era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, profundo. Era a restrição de proteínas. Eu sei, parece contraditório, certo? Você está perdendo proteínas, então deveria comer mais proteínas para compensar. Mas a ciência nos mostra exatamente o contrário. Quando você consome grandes quantidades de proteína, especialmente proteína animal, seus rins precisam trabalhar muito mais para filtrar os subprodutos metabólicos. É como forçar um motor já sobrecarregado a trabalhar ainda mais rápido. Eventualmente, algo vai quebrar.
Estudos mostram que reduzir a ingestão de proteínas para cerca de 0,6 a 0,8 gramas por quilo de peso corporal por dia pode reduzir a proteinúria em até 50% em apenas alguns meses. Para uma pessoa de 70 quilos, isso significa consumir apenas 42 a 56 gramas de proteína por dia. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria das pessoas não entende. Não é só quanto você come, mas qual tipo de proteína você escolhe. Aqui está onde a história fica realmente interessante. Pesquisadores compararam pessoas que consumiam principalmente proteínas animais com aquelas que consumiam proteínas vegetais. Os resultados foram impressionantes. As proteínas vegetais, de leguminosas, grãos integrais, nozes, sementes, são processadas de forma completamente diferente pelos rins. Elas geram menos subprodutos tóxicos, menos ácido úrico, menos ureia. É como trocar combustível diesel sujo por energia limpa. Um estudo com mais de 14 mil participantes mostrou que aqueles que obtinham a maior parte de suas proteínas de fontes vegetais tinham 30% menos chance de desenvolver doença renal crônica, comparados àqueles que consumiam principalmente proteínas animais. Mas não para por aí. As proteínas vegetais vêm acompanhadas de fibras, antioxidantes, fitoquímicos e minerais que, por si só, têm efeitos protetores sobre os rins. É um pacote completo de proteção. Pense em alimentos como lentilhas, feijões, grão de bico, quinoa, aveia, amêndoas. Esses alimentos não apenas fornecem proteína com menos estresse renal, mas também ajudam a reduzir a inflamação sistêmica que alimenta o ciclo de danos renais. E tem um bônus. Essa mudança também ajuda a controlar a pressão arterial e o açúcar no sangue, dois dos maiores vilões para os rins. É como acertar 3 alvos com uma única flecha. Mas como fazer isso na prática? Como você pode implementar essa mudança sem se sentir perdido? Primeiro, você precisa entender seu ponto de partida. A maioria das pessoas consome entre 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal sem nem perceber. Um simples bife de 200 gramas pode conter mais de 50 gramas de proteína. Uma lata de atum, outras 40 gramas. 3 ovos no café da manhã, mais 18 gramas. Veja como isso se acumula rapidamente. A estratégia é fazer uma transição gradual. Não se trata de eliminar toda a proteína animal de uma vez. Trata-se de reequilibrar seu prato de forma inteligente. Comece substituindo uma refeição com proteína animal por dia por uma opção vegetal. No café da manhã, em vez de ovos e bacon, experimente aveia com frutas, nozes e sementes. No almoço, substitua metade da carne do seu prato por feijão ou lentilha. No jantar, faça do vegetal o protagonista e use proteína animal como um complemento, não como estrela principal. Aqui está um segredo que nutricionistas especializados em saúde renal não contam. Você não precisa de tanta proteína quanto pensa. A indústria alimentícia e do fitness criou uma cultura de mais proteína é sempre melhor. Mas para a saúde renal, menos é definitivamente mais. Mantenha um diário alimentar por uma semana. Anote tudo o que come e calcule sua ingestão proteica. Você provavelmente vai se surpreender com os números. Depois, trabalhe gradualmente para reduzir até atingir aquele intervalo de 0,6 a 0,8 gramas por quilo de peso. E aqui está algo crucial. Não faça isso sozinho se você tem doença renal avançada. Consulte um nutricionista especializado. A restrição proteica precisa ser balanceada para garantir que você ainda receba todos os aminoácidos essenciais e nutrientes que seu corpo precisa. Agora vamos falar sobre os erros que podem sabotar completamente seus esforços. Erro número 1. Substituir proteína animal por proteína vegetal processada. Hambúrgueres veganos ultraprocessados, salsichas vegetais cheias de sódio, queijos veganos repletos de gordura saturada. Esses não são seus aliados. Você precisa de alimentos integrais, não de imitações industrializadas. Erro número 2. Ignorar o sódio. A proteína em excesso é apenas parte do problema.
O sal é outro grande vilão para os rins. Se você reduz proteína, mas mantém uma dieta alta em sódio, está apenas resolvendo metade do problema. A meta é menos de 2 gramas de sódio por dia. Isso é menos de uma colher de chá de sal. Erro número 3: não beber água suficiente. Com menos proteína, seus rins ainda precisam trabalhar, mas de forma mais eficiente. A água ajuda a eliminar toxinas e mantém a urina diluída. Mas cuidado, se você já tem doença renal avançada, o excesso de água pode ser prejudicial. Novamente, orientação profissional é essencial. Erro número 4: acreditar que suplementos proteicos vegetais são a solução. Pós de proteína vegana, shakes, barras. Essas são formas concentradas de proteína que ainda sobrecarregam os rins. A ideia é reduzir, não trocar de fonte concentrada. Erro número 5: desistir cedo demais. Mudanças nos níveis de proteinúria podem levar de 4 a 8 semanas para aparecer nos exames. Você precisa de paciência e consistência. Seu corpo está se curando, mas a cura leva tempo. Deixa eu te contar o que realmente acontece quando você faz isso direito. Maria, 52 anos, tinha proteinúria moderada diagnosticada há 3 anos. Seus médicos a colocaram em múltiplos medicamentos, mas os níveis de proteína na urina continuavam subindo lentamente. Ela estava caminhando para a diálise. Então ela fez a mudança. Reduziu drasticamente o consumo de proteína animal, focou em leguminosas, vegetais, grãos integrais. Em 3 meses, sua proteinúria caiu 40%. Em 6 meses, estava no nível mais baixo em 3 anos. Seus médicos ficaram impressionados. João, 47 anos, diabético com início de nefropatia, tinha espuma persistente na urina. Os médicos aumentaram suas medicações, mas o problema persistia. Quando ele adotou uma dieta com baixo teor proteico, priorizando fontes vegetais, não apenas sua proteinúria melhorou, mas seu controle glicêmico também. Seu hemoglobina glicada caiu de 8,5% para 6,8%. 2 problemas, uma solução. Mas os benefícios vão além dos números nos exames. As pessoas relatam mais energia, menos inchaço, melhor qualidade de sono, pressão arterial mais estável. Seus corpos inteiros agradecem quando a sobrecarga nos rins diminui. E aqui está algo que poucos percebem. Quando você trata a raiz do problema, em vez de apenas mascarar os sintomas, você não está só preservando seus rins. Você está protegendo seu coração, seu cérebro, seus vasos sanguíneos. Tudo está conectado. A proteinúria não é uma sentença definitiva. Ela é um alarme. E quando você escuta esse alarme e age de forma inteligente, seu corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar. Então, o que você vai fazer com essa informação? Você pode ignorar, continuar comendo como sempre comeu, esperando que medicamentos sozinhos resolvam o problema. Ou você pode tomar uma decisão hoje que seus rins vão agradecer por décadas. A escolha parece simples demais para ser poderosa. Reduzir proteína, priorizar vegetais, parece que deveria ser mais complicado, mas às vezes, as soluções mais profundas são as mais simples. Seus rins têm trabalhado incansavelmente por você desde o momento em que você nasceu. Cada segundo, cada minuto, cada dia, filtrando, limpando, equilibrando, sem reclamar, sem fazer barulho, até que não conseguem mais. A proteinúria é a forma deles pedirem ajuda. E agora você sabe exatamente como responder. Comece hoje, não amanhã, não na segunda-feira. Hoje. Escolha uma refeição e faça diferente. Depois outra e outra. Pequenas mudanças consistentes criam resultados extraordinários. Seus rins estão esperando. E eles têm uma capacidade surpreendente de se curar quando você lhes dá as ferramentas certas. A questão não é se isso funciona. A ciência já provou. A questão é, você está pronto para fazer a sua parte? A espuma na urina não precisa ser seu futuro. Você tem o poder de mudar essa história, agora.